Então, para quem entrou agora, boa noite. Estamos começando aqui e gravando essa aula de nutrigenômica para iniciantes. Talvez você não seja tão iniciante assim quanto você imagina que você seja. Talvez não, talvez você seja mais iniciante, mas não tem problema. O propósito dessa aula é a gente abrir essa conversa. Deixa eu compartilhar aqui o que eu estou falando com vocês. Para quem ficar até o finalzinho da aula, eu vou disponibilizar o link aqui para que vocês possam compartilhar todo o material que eu vou usar, mas eu só vou disponibilizar isso para quem ficar aqui. Essa aula hoje ela é dirigida a estudantes ou profissionais da nutrição que queiram dar os seus primeiros passos em relação à nutrigenômica, né? Por onde começar com aquela infinidade de genes. Quando a gente recebe o laudo, pode ser que você já tenha visto alguma coisa sobre isso, ou então algum cliente já tenha chegado para você no seu consultório e tenha lhe mostrado um laudo nutrigenético. Isso significa que você sabe alguma coisa sobre isso, já teve algum tipo de contato, teve algum tipo de experiência. E também para você que acredita realmente na nutrição de precisão e quer fazer parte dessa revolução nutrigenética. Porque hoje se fala tanto em revolução, né? Revolução do comportamento, revolução do conteúdo, porque simplesmente as barreiras geográficas elas praticamente na internet não existem mais. E hoje nós temos todas as condições de alcançar cada vez mais pessoas e formarmos grandes tribos realmente, para que a nutrição, nesse terceiro nível, tenha mais força, né? Que a gente consiga efetivamente agarrar essa nossa atividade, essa nossa área de atuação com unhas e dentes e com competência, porque não é uma questão de sorte, tá? É uma questão de realmente dedicação. E pode ser que você não comece agora, não tem problema se você não for começar agora, eu acredito que cada um vai ter o seu momento, né? Talvez essa aula agora seja realmente o primeiro passo para uma longa caminhada de estudos e de muita pesquisa a se desenvolver nessa área, tá bom? E essa aula, ela não é para quem fica de mimimi aí para estudar bioquímica, genética, nutrição, eu acredito aqui que a maioria curta estudar, não é à toa que são dessa área. E também genômica nutricional, tá? Então não tenham medo, não fiquem com agonia para ter que entender todos os artigos científicos. A ideia é que a gente consiga se unir e que a gente também consiga discutir sobre isso e crescermos juntos nessa profissão. E fiquem até o final, que aí eu vou disponibilizar o link da aula de hoje. Por que essa aula surgiu assim? Eu queria fazer essa introdução para poder situar quem está assistindo essa aula aqui pela primeira vez. Eu venho há um tempo, desde dezembro do ano passado, disponibilizando alguns temas nas redes sociais que são relacionados com nutrigenômica e nutrigenética. Genômica nutricional de uma maneira geral. Hoje eu vou trazer a diferenciação entre esses conceitos. Aí, na semana passada, ou foi semana retrasada, eu coloquei um post lá perguntando, coloquei no Instagram e também no Facebook, perguntando sobre o que vocês queriam me ver falando em uma próxima aula. E eu fiquei bem atenta aos comentários, e os comentários desse post aí eram pessoas que estavam pedindo que eu aprofundasse um pouco mais, falasse um pouco mais sobre as variações genéticas num gene chamado FTO, que é aquele mais comumente associado com obesidade. E também uma colega, ela colocou lá pedindo para que eu falasse em relação à persistência da lactase, que está relacionado com a expressão de um gene chamado, um gene regulador chamado MC6. E aí, na semana passada, também, né, teve esse post, também teve um outro evento, que eu encontrei com uma colega nutricionista, e ela me passou uma mensagem pelo WhatsApp. Na verdade, eu ainda não a conheço pessoalmente, ela é da minha turma do coaching do ano passado. E aí ela me mandou uma mensagem pedindo um certo auxílio em relação ao paciente dela, que ela tinha recebido o laudo nutrigenético, como se fosse uma espécie de consultoria em relação à interpretação do teste que estava na mão dela. Porém, eu só faço isso, esse não é o meu trabalho, eu não ganho para isso, eu não tenho nem tabela de preços para fazer esse tipo de consultoria. Eu só faço isso mesmo para as minhas alunas do Nutrigenômica Descomplicada, da turma 1, que é um grupo seleto de nutricionistas que a gente trabalhou de março a junho desse ano agora, no Nutrigenômica Descomplicada, e eu só faço esse tipo de consultoria com elas, e quando o nosso grupo, que a gente tem um grupo também de WhatsApp ou comunidade no Facebook, quando o nosso grupo também não consegue gerir ou dar algum tipo de ajuda em relação às dúvidas, tá? Então, só para elas, realmente, eu tenho auxiliado um pouco mais, não tenho aberto isso para muita gente, não. E aí, quando ela me fez esse tipo de pedido, eu pensei, poxa, o
que eu diria para ela, né? O que eu diria para ela se eu encontrasse com ela aqui na minha frente? Quais seriam as 5 variações genéticas que ela necessariamente precisaria saber? Ela é uma profissional que trabalha no ramo de emagrecimento, também na clínica do adulto, de uma maneira geral, e foi daí que veio esse tema, né? Já tinha me pedido no post para falar sobre algumas variações genéticas, e daí ela depois me veio com essa brilhante necessidade que tornou essa aula aqui possível. Bom, deixa eu ver aqui quantas pessoas que estão online agora nesse momento. Atualmente temos 57 pessoas. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Ó, eu vou começar com a aula agora e eu evito muito olhar os comentários enquanto eu tô dando aula, porque eu acabo me distraindo e aí eu posso esquecer alguma coisa muito importante, tá? Então, eu não tenho certeza se eu vou conseguir ler todas as perguntas, mas deixem aqui de qualquer maneira, porque esse dispositivo que a gente está usando aqui para fazer as aulas, ele fica gravado depois. Então, eu consigo ter acesso a todas as perguntas e caso eu não leia a sua pergunta aqui, não fique chateado comigo, tá? Eu posso, em breve, trazer isso aí nas redes sociais ou então através da nossa lista de e-mail respondendo essas perguntas que forem as mais frequentes. Combinado? Então, todo mundo me vendo e me ouvindo, tudo certo? Vou começar a compartilhar a minha tela aqui agora com vocês. Eu vou sugerir, hein, que vocês peguem aí papel e caneta para que vocês possam anotar tudo o que eu for falar. E eu trouxe aqui alguns detalhes que são importantes, que eu quero que fiquem colados na cabeça de vocês. Então, fiquem ligadas, porque pode ser que vocês vejam coisas novas aqui, eu acredito que sim, tá? E, bom, talvez você já tenha recebido algum paciente, o que é que acontece muito, né? Acontece da gente ficar meio que sem saber, né? O que é que acontece com o nutricionista que está ainda sendo introduzido aos conceitos da nutrigenômica? Primeiro que é uma tendência que a gente comece a achar tudo muito difícil e complicado. E não sabe nem por onde começar, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas algum cliente chegar para vocês com um teste nutrigenético para que você interprete. E isso é uma questão de tempo, tá? Pode ser que você acredite, pode ser que você não acredite na nutrição dirigida ao DNA. Eu acredito que se você está aqui, você acredita nisso. E, bom, é uma questão de tempo que algum cliente venha te perguntar em relação a isso, tá? O nosso mercado de testes nutrigenéticos está avançando muito rápido. Então, ou a gente começa a se organizar para poder participar disso ativamente, ou então você pode ficar para trás, né? Um nutricionista que não se interesse em relação a isso. Pronto, eu vou abrir aqui agora a minha tela. Prontinho, vamos lá. Aqui é o formato que eu vou trazer o conteúdo para vocês, que é em formato de mapa mental. E inicialmente nessa aula, eu vou trazer esse conceito sobre o que é básico, o que é iniciante, quem é iniciante aqui em nutrigenômica. Vou trazer um pouquinho dos conceitos para que vocês possam se situar sobre o tema. Por que é preciso saber nutrigenômica? Por quê? E, além disso, quais são especificamente essas 5 variações genéticas? No finalzinho da aula, eu venho dar mais informações em relação à aula da próxima terça-feira, que vai ser nesse mesmo horário também, 20 horas, horário de Brasília, e trago também como bônus o link para que vocês possam acessar esse mapa mental. Bom, e o que é o básico aqui da nutrigenômica? Como eu falei, né, é um prato um pouquinho mais elaborado, tá? Ele não passa pelos ingredientes básicos, não. Mas os ingredientes básicos seriam conhecimentos em nutrição. Então, se você é estudante de nutrição ou nutricionista, você certamente já tem essa fase aí ticada, já tem um avanço em relação a quem não é dessa área da nutrição. Se você curte bioquímica, você vai se esbaldar com a nutrigenômica, porque ela basicamente é o casamento da genética com a bioquímica. Nada mais é do que a expressão de alguns genes. E quando a gente fala de expressão gênica, é importante que isso seja automaticamente traduzido em síntese proteica, que é a função celular em si. E isso vai ter um impacto enorme no metabolismo humano. Por quê? Porque a gente vai estar falando principalmente de produtos gênicos, que são proteínas. Quais são as proteínas do nosso corpo? São enzimas.
São hormônios, são receptores, são proteínas transportadoras, são fatores de transcrição que fazem a regulação da expressão do gene lá na região promotora, tá? Minha intenção não é trazer aqui uma estrutura de DNA, isso a gente vai aprofundar no Nutrigenômica na turma 2, a partir do finalzinho desse mês. E com relação à nutrição, por que isso seria tão impactante no que se diz respeito à parte funcional do metabolismo humano? Porque também vai ter aqui um impacto direto em relação à adiposidade corporal, aos mecanismos de termogênese, de lipólise, isso mais especificamente para quem trabalha com emagrecimento e também com obesidade e emagrecimento ainda nessa área. A nutrigenômica ela aponta muito sobre os controles, principalmente centrais, de fome e de saciedade. Então, realmente, para a nossa área, acaba sendo muito mais preciso quando a gente tem esse tipo de conhecimento. Em relação à genética, a genética é um pilar básico para a nutrigenômica, relembrar alguns conceitos, tá? Também não é nada extremamente complicado. Relembrar alguns conceitos, talvez você tenha tido genética lá na sua graduação, talvez você só tenha visto isso quando você estudou para o vestibular, mas são conceitos muito simples sobre o que é o DNA, o RNA, a replicação, a transcrição, esses são os processos do ciclo celular. Quais são os genes, o que são genes alelos, o que são cromossomos, o que são genótipos e o que é um fenótipo. Fazendo aqui de uma maneira muito resumida, tá? Isso aí é tipo muito resumido mesmo. O DNA é a molécula da vida, onde está abrigado lá toda a informação para síntese proteica, para diferenciação celular. E o RNA é como se fosse, não é uma cópia, mas é sim também um transcrito desse DNA. Lembrando que o nosso DNA ele sempre vem em fita dupla, que a gente herda um da nossa mãe, o outro do nosso pai, e a partir de uma dessas fitas ocorre a síntese do RNA, que em outras palavras vai ser aquele responsável por levar a mensagem até o citoplasma celular para que exista a expressão gênica, a tradução e a produção dessa proteína. Outros fatores também aqui envolvidos, outros nomes, outras características, no caso aqui genes, alelos. O gene ele é um fragmento do DNA e genes alelos são aqueles que estão ocupando a mesma, é como se fossem genes pareados nessa dupla fita do DNA. São genes que ocupam mais ou menos o mesmo lugar e fazem pares, tá? Lembrando que um é paterno e o outro é materno. O cromossomo já é todo esse sequenciamento dessa informação condensada. O genótipo é como se fosse a nossa marca gênica, né? Ou seja, eu posso ser, no gene FTO que a gente vai falar sobre ele, uma variação entre A e T. Ok, eu posso ter, meu genótipo é AT, e eu posso expressar algum tipo de alteração ou não, se essa mudança aí em relação aos alelos, ela tiver um impacto funcional na produção de proteína, porque nem todos vão ter, tá? Como o meu objetivo aqui não é ensinar genética para vocês, eu vou acabar focando em nutrigenômica, e eu trouxe aqui alguns sites que vocês podem se aprofundar um pouquinho mais para frente, logo depois dessa aula. E são 2 sites que vocês vão encontrar, esse primeiro aqui, o genome.gov, vocês vão encontrar, inclusive, algumas gravuras que facilitam esse tipo de entendimento, que é o genome.gov, e o SNPedia, que é como se fosse uma biblioteca de polimorfismos, tá? Acessem isso, sempre que vocês encontrarem um gene, deem uma olhadinha lá qual é o registro desse gene na base de dados. Sempre vai ser um nome começando com RS e seguido de uma sequência de números que eu chamo de RG do gene, tá bom? Isso seria um RG de polimorfismos. Os polimorfismos são genes aparecendo na natureza de várias formas, de múltiplas formas. Por isso, o fenômeno da variabilidade genética, que é o que nos diferencia, tá? Vindo agora aqui para a parte de conceituação, é muito importante, meu Deus, o que é isso aqui vermelho? É muito importante que vocês entendam a diferença entre genômica nutricional e quais são as sub-áreas que estão dentro dessa ciência do conhecimento, tá? A genômica nutricional a gente pode entender como sendo algo amplo realmente. A genômica nutricional é a junção entre nutrigenômica, nutrigenética, epigenômica. Como assim? Quais são as diferenças? Quando a gente estiver falando aqui em relação à nutrigenômica, a gente vai estar falando do impacto da dieta na expressão gênica. Como assim? É possível que
uma dieta que seja do tipo jejum intermitente, né, hoje em dia super famosa, não são todas as pessoas que são respondedoras a esse tipo de intervenção. Então, a partir do conhecimento do gene PGC1-alfa, que é um dos genes que a gente vai falar hoje, a gente vai entender que o jejum ele pode ser o responsável por aumentar o processo de termogênese, tá? Deixa eu ver aqui que estão falando no chat, para eu não passar, se for uma informação muito importante. Só um minutinho. Eu tenho que parar de compartilhar minha tela para poder ler. Não, aqui. Snipedia, ok, papel e caneta em mãos. Ok, eu vou continuar. Eu não sei o que foi aqui essa parte vermelha, tá bom? E, bom, a gente vai seguir assim mesmo, tá? Bom, então eu estaria falando aí de nutrigenômica quando eu estou me referindo ao impacto que um padrão alimentar ele pode ter sobre a expressão gênica. Aqui a gente está falando da estratégia de jejum intermitente, que ela pode funcionar muito bem em relação à expressão desse gene aqui, que é um gene regulador, chamado PGC1-alfa, que participa da biogênese mitocondrial e também dos processos de termogênese que são envolvidos nessa biogênese. E com relação à nutrigenética, aí já seria um caminho inverso. A nutrigenética é justamente o impacto que a constituição genética pode ter em relação a uma resposta à dieta. Quando a gente fala, por exemplo, do fenômeno da intolerância à lactose primária, né, aquela determinada geneticamente, é justamente isso. Se é uma pessoa que ela tem a persistência da lactase ao longo da vida, e sobre esse gene regulador a gente vai falar hoje, que é o elemento regulador MCM6, é possível que a pessoa que não tenha esse polimorfismo consiga ter a persistência da lactase ao longo da vida e, portanto, faça uma boa digestão da lactose também, mesmo em uma idade mais avançada. Com relação à epigenômica, quando você pensar nesse prefixo epi, significa algo que está indo além da estrutura do DNA, tá? São marcas genéticas que podem ocorrer e que isso pode se estender para outras gerações também. Essa parte da epigenômica é bem onde a nossa nutrição ela pode atuar, fazendo uma regulação da expressão de alguns genes. Coloquei aqui entre aspas essas expressões de ligar e desligar alguns genes, que ele pode estar hiperativado ou então ele pode estar silenciado e hipoativado. E isso, de fato, pode sim ter um impacto no funcionamento metabólico. Qual seria um exemplo de epigenômica, por exemplo? Existem estudos que já evidenciam que o padrão alimentar mediterrâneo, ele pode afetar a expressão de um gene, que é o gene que está mais relacionado ao aparecimento do diabetes do tipo 2, chamado TCF7L2, e isso aumenta o risco para resistência à insulina e para o diabetes mellitus. E caso esse paciente, uma vez que seja detectada essa alteração gênica neste gene, é possível que, caso essa pessoa adote um padrão alimentar mediterrâneo, ela reduza as suas chances de ter eventos cardiometabólicos de uma maneira geral, tá? Esse gene TCF7L2, eu vou trazer um pouquinho mais sobre ele hoje, mas ele também está associado à resposta a alguns medicamentos que são hipoglicemiantes, principalmente aqueles da classe das sulfonilureias. Só que como a gente não é médica, né, isso já não entra tanto aqui na nossa área, tá? E o que seria a nutrição personalizada? A nutrição personalizada, ela é a aplicação desses conceitos da nutrigenômica e da epigenômica e da nutrigenética na prática clínica, também chamado de nutrição de precisão, onde hoje o nutricionista ele pode ter um alvo certeiro em relação à conduta nutricional personalizada. E, além disso, é muito importante que eu conceitue aqui para vocês também o que são variações genéticas. Eu coloquei o título da aula falando sobre variações genéticas, para que, caso eu colocasse aqui polimorfismos, isso não assustasse ninguém em relação à parte conceitual. São sinônimos, tá bom? Só que os polimorfismos são termos que a gente usa mais tecnicamente para essas diversas formas que um gene pode existir na natureza. E é uma variação genética muito comum que pode acontecer, que pode acometer até mais do que 1% da população mundial. E esses polimorfismos, eles podem acontecer na natureza também de várias formas. A forma mais comum é chamada de SNP, SNP,
do inglês single nucleotide polymorphism, ou, em português, polimorfismo de nucleotídeo único. Vocês se lembram, quando vocês estudaram genética em algum momento da sua vida, que existia que os nucleotídeos que formavam, né, a sequência de nucleotídeos que derivava a própria molécula de DNA, e existe aqui uma harmonia perfeita entre eles. E o que pode acontecer nessa variação das formas de um gene na natureza é, ao invés, por exemplo, de vir aqui um alelo A, simplesmente ele vir trocado, vir aqui como se fosse um T, ou então era para vir um G, que seria uma variante protetora, e aí de repente a pessoa herda da mãe ou do pai a variante C. Então é simplesmente um único nucleotídeo que foi alterado, e que isso pode ter um impacto ou negativo ou simplesmente nulo no metabolismo humano. Um outro tipo mais comum de polimorfismo é de inserção e deleção, chamado também de indel, que é quando a pessoa simplesmente não possui esse gene na sequência do DNA, tá? Ou seja, é possível que realmente, é possível não, quando há uma deleção, simplesmente não há a expressão desse gene. Por exemplo, eu, Cecília, eu tenho deleção no gene da glutationa S transferase, uma das isoformas, o que significa que ela não se expressa, e por conta disso, eu tenho que ativar a expressão das outras glutationas para que eu tenha uma boa proteção e um bom processo de desintoxicação. E a terceira maneira de se referir a um polimorfismo é quando existe uma variação no número de cópias. Quando naquele sequenciamento do DNA vem várias cópias de um mesmo polimorfismo. Porém, a variação do número de cópias, isso pode inclusive impactar numa hiperexpressão de algum gene, não é tão comum nos laudos nutrigenéticos. É muito mais comum que a gente encontre alguns polimorfismos do tipo inserção e deleção e SNPs, que são polimorfismos de um único nucleotídeo, tá? Esses são muito mais comuns. E para você que está sendo introduzido agora aos conceitos da nutrigenômica, o porquê que você precisa saber dessa ciência? Primeiro, que a gente está em plena expansão. Eu acabei de voltar agora, mês passado, de Los Angeles, que foi o 11º Congresso da Sociedade Internacional de Nutrigenômica e Nutrigenética, e do muito que se discutiu lá, para mim ficou muito evidente a produção de conhecimento, principalmente pelos Estados Unidos, pela Espanha, pela Nova Zelândia, pelo México, aqui pelo Brasil também, principalmente São Paulo, Goiás, Bahia, Nordeste também tem se tornado uma grande potência em genômica nutricional, e é claro que tem muito mais ainda para se estudar. Inclusive, as colegas que são da área da pesquisa, por favor, né, se mobilizem para que a gente possa avançar um pouco mais nessa parte de metodologia, que faz uma conversa com biologia molecular, que são outras técnicas, né, de identificação, de sequenciamento de DNA. Mas o fato é que já se sabe o suficiente para que o nutricionista possa ter uma conduta mais assertiva. Algumas pessoas falam, ainda não se sabe ao certo, esse tipo de conhecimento ainda não é colocado em prática clínica. Não, tá bom? Não dá mais para ter esse tipo de discurso, porque já tem muito publicado na literatura e a gente já sabe quais são os caminhos para isso funcionar dentro de um negócio, tá? Para quem tem consultório, só fazendo esse lembrete que o consultório é um negócio, é um business, tá? Inclusive, esse é o meu atual business, além também de dar curso sobre o que eu faço, o que é que eu fiz ao longo de 4 anos para que a nutrigenômica, para que a nutrição personalizada pudesse ser uma realidade aqui no meu consultório, aqui em Salvador, para os pacientes de Salvador, embora outras pessoas de outras cidades também venham para cá. E o mercado de testes nutrigenéticos também está se ampliando bastante. E aí vem a necessidade do nutricionista conhecer sobre nutrigenômica, uma vez que seja necessário escolher um laboratório. A minha intenção aqui não é me aprofundar nessa parte, tá? A gente vai se aprofundar sobre isso não só no curso, mas eu tenho colocado alguns vídeos, algumas informações sobre isso, o que é que vale a pena, o que é que você precisa observar. Se você já vem acompanhando as lives, é possível que você já esteja um pouquinho mais antenado em relação à qualificação de um laboratório que faça o mapeamento nutrigenético, e além disso, a procura, né? Algumas pessoas me falam, Cecília, mas é porque é muito caro, porque não dá para fazer em determinado lugar. Eu entendo tudo,
tá, gente? Eu entendo plenamente. Eu tenho uma audiência que faz, eu tenho clientes que fazem, e eu também faço atendimento com clientes que não fazem. E aí eu atuo com o nível 2, uma nutrição individualizada. Mas para aqueles que querem saber um pouco melhor sobre a nutrição deles, o que seria ideal para poder otimizar a saúde, reduzir os riscos de doença, enquanto eles podem optar por desenvolvê-las ou não, faz com que as pessoas realmente valorizem isso um pouco mais, desde que o nutricionista também saiba valorizar o que um teste nutrigenético pode mudar na vida da pessoa, tá? E esse é justamente o efeito cerveja artesanal. Eu vou fazer essa analogia porque ultimamente tem sido muito notável a expansão de cervejarias artesanais e pessoas pagando até 30, 40 reais por uma cerveja. Por quê? Porque as pessoas começam a ficar mais seletiva, elas já conseguem identificar determinadas especiarias que podem diferenciar o paladar em relação à cerveja, elas querem saber um pouquinho mais de agentes fermentadores para fazer essa cerveja, e porque vem todo esse valor agregado, elas se dispõem a pagar mais por uma cerveja artesanal, concordam? E a mesma coisa tem acontecido com a nutrição. É ainda desafiador o preço? É, mas que existe uma procura? Existe. Existem pessoas que estão profundamente interessadas em serem agentes da melhora da sua saúde, para que elas possam investir um pouco mais na saúde hoje, até para que possam economizar com remédios um pouco mais para frente, quando os problemas que são relacionados à má alimentação começarem a chegar, né? E além disso, é importante que o nutricionista saiba para que ele tenha mais precisão na sua conduta. É você conseguir diferenciar quem é que vai responder e quem não vai responder à sua intervenção. E daí você ganha tempo. Seu cliente, ele pode não, as chances são muito altas que você fidelize ele um pouco mais, uma vez que você conhece ele no nível genômico. Não são todos os nutricionistas ainda, na verdade, a grande minoria que tem essa habilidade. Na última pesquisa que eu fiz com a audiência aí no sábado, se você ainda não respondeu esse questionário que eu mandei no final de semana, eu vou reenviar ele amanhã para quem não abriu ou ainda não recebeu, onde eu pergunto lá, né, quem atua nessa área de nutrigenômica e 90% ainda não atua. Apenas 10% já experimentou trabalhar com nutrição personalizada dentro do consultório, tá? Então esse é um grande ponto de diferenciação em relação ao mercado. E uma vez que a gente consegue identificar quem vai responder e quem não vai responder, a gente vai começar a pesquisar melhor como funcionam as rotas do metabolismo desse nosso paciente, para que isso possa nos direcionar em relação à suplementação e também a escolha do padrão alimentar. Que tipo de suplementação, por exemplo? Bom, aquele paciente que ele é portador do gene FTO, que ele é o mais relacionado com adiposidade corporal e também com hiperfagia, é possível que seja uma pessoa que se beneficie da suplementação com fibras solúveis. Até porque quem tem uma alteração nesse gene FTO tende a comer mais, tende a ter mais apetite, tende a preferir alimentos gordurosos que sejam mais palatáveis, tá? Além disso, a suplementação ela se aplica também a enzimas, por exemplo, da lactase, né? Quem é portador aqui do polimorfismo no gene MCM6, ele pode se beneficiar do uso da lactase sempre que necessário, porque aí você passa a ter uma certeza, ou então pelo menos aumenta muito suas chances de ter um alvo certo. Ele provavelmente não tem uma intolerância à lactose secundária, ou então provisória, que pode ser causada por uma hiperpermeabilidade intestinal, uma disbiose. Mas a pessoa que é portadora desse polimorfismo, e ele normalmente aparece com duas variantes iguais, né, que aumenta o risco aí para reduzir a produção da lactase ao longo da vida, vale a pena pensar na suplementação de lactase para essa pessoa, além da modulação de microbiota intestinal. E além disso também, o conhecimento dessas rotas metabólicas pode fazer com que a gente faça uma prescrição de termogênicos, principalmente para os genes que estão relacionados com metabolismo lipídico, biogênese mitocondrial, que nada mais é do que a multiplicação do número de mitocôndrias na célula, e isso aumenta o aproveitamento energético, que é o caso aqui do PIPAR-gama e do PGC-1-alfa. Por que também é importante que a gente saiba em relação ao conhecimento dessas rotas metabólicas? Lembrando que eu falei que a expressão dos genes vão resultar em proteínas
que no metabolismo humano as proteínas são enzimas, são hormônios, são proteínas transportadoras, são fatores de transcrição. E isso vai fazer toda a diferença quando a gente deve escolher um padrão alimentar. Eu, particularmente, quase não uso essa nomenclatura aqui em relação a algumas dietas. Eu gosto muito de conversar com o meu paciente, desenvolver um estilo alimentar pessoal para ele. Inclusive, a gente costuma dar nomes a esse tipo de estilo. Por isso que eu coloco aqui padrão alimentar, porque vai pelo menos nortear o que vai ser o estilo pessoal do meu cliente. E algum desses padrões incluem a restrição calórica, principalmente pessoas que têm alteração aqui no pitar-gama, no PGC1-alfa, que são genes que participam do metabolismo da glicose e também do metabolismo lipídico, aproveitamento de energia, metabolismo energético de uma maneira geral. Ou dietas low carb, pessoas que possuem polimorfismos em FTO podem se beneficiar da redução do consumo de carboidratos, até porque isso faz reduzir muito o apetite, aumentar a sensação de saciedade quando é feita uma seleção desses carboidratos. Ou então uma dieta no padrão mediterrâneo para quem é portador de polimorfismos no gene TCF7L2, que é aquele gene que está mais fortemente relacionado com diabetes do tipo 2, ou então fazer um jejum intermitente para quem tiver aqui uma alteração no gene PGC1-alfa, que é um fator também de transcrição, ou então fazer a chamada dieta que imita o jejum, ou então Fast Mimicking Diet, que isso aqui eu conheci recentemente, esse tipo de abordagem, foi no congresso agora, e aí eu falei, não, vou trazer aqui para o pessoal para ver se alguém já testou, se alguém já fez, ou então vocês já ouviram falar, que é um tipo de padrão alimentar que pode ter uma resposta muito positiva em quem é portador da variante de risco em PGC1-alfa, que participa do metabolismo energético e biogênese mitocondrial. E por último, dieta cetogênica, minha intenção também não é aprofundar por cada um desses conceitos. Se tem nutricionistas aqui, logo depois vocês vão correr atrás aqui desses conceitos. Eu posso adiantar que dieta cetogênica é aquela que tem menos do que 50 gramas de carboidrato por dia, dieta low carb menos do que 100 gramas de carboidrato por dia, restrição calórica já fica sendo menos do que 25 calorias por quilo de peso, normalmente eu trabalho com 15 calorias por quilo de peso, mais ou menos. Dieta do padrão mediterrâneo é rica em carnes magras, em castanhas, em azeites, em plantas, frutas, plantas. Aqui a gente devia, assim, eu particularmente acho que a gente deveria definir um padrão alimentar brasileiro, porque o nosso realmente é bem distinto dessa maioria do que é estudado, né? A gente pode colocar, por exemplo, o feijão com arroz, né? Os grãos integrais, as raízes. Eu não vejo nessas outras dietas abordarem tanto a parte das raízes, que é tão típico da nossa alimentação, principalmente nossa alimentação aqui do Nordeste. Eu já tenho pacientes, por exemplo, de Minas Gerais, quem for de Minas Gerais aí, que eles não toleram o consumo das raízes, tá? Então, na minha opinião, nós brasileiros, nós nutricionistas brasileiras, deveríamos ter um padrão alimentar brasileiro definido e saber que estratégia seria responsiva a esse tipo de padrão alimentar. Vamos aprofundar aqui. Poxa, eu queria tirar essa parte vermelha. Que pena. E aqui vamos falar um pouquinho mais sobre as 5 variações genéticas, então, entrar nesse assunto agora um pouco mais profundamente. Eu trouxe esses 5 genes por um único motivo, tá? Porque esses 5 genes, uma vez que você conheça eles, não só são aqueles mais comuns de serem encontrados na literatura, mas também são aqueles que têm mais evidências, né, que têm mais condutas que são pré-definidas para a aplicação do nutricionista, quando na nutrição dirigida ao DNA, e todos eles além deles se expressarem por si, eles também vão agir na expressão de outros genes vizinhos, entre aspas, tá? Então, são genes que participam da regulação da expressão gênica em outros genes, chamados fatores de regulação, ou fatores de transcrição, ou então coativadores desse processo de transcrição, que é aquele gene que ele vai chegar ali, um elemento regulador, que ele vai chegar na região promotora do gene, onde ocorre o processo de transcrição e vai ativar a síntese de alguma proteína, pode ser uma proteína pró-inflamatória, pode ser uma enzima, ou então pode ser algum estímulo para a adiposidade, por exemplo, quando eu estiver falando aqui de FTO.
FTO é aquele gene mais pedido, né? Parece que ele é o único associado à obesidade, mas não é. Quando você olha um painel para predisposição à obesidade, ele é muito mais completo do que apenas o FTO, mas realmente o FTO é aquele que está relacionado com a obesidade precoce. Ele por si, né, por se tratar de um gene regulador da adiposidade corporal, ele por si já pode determinar uma obesidade monogênica, aumento de risco, tá? Então, falando aqui de FTO, ele é sempre o queridinho, eu particularmente adoro estudar o FTO. E aqui do lado tem como se fosse o registro desse polimorfismo, tá? Quando eu me referi aqui, normalmente a gente fala na linguagem assim, o FTO com RS terminado em 609, ou então o TCF7L2 com RS terminado em 146, tá? Para que você não tenha que digitar toda essa sequência aqui de números. E é muito importante que quando você for procurar na literatura, você estiver estudando sobre FTO ou sobre TCF7L2, é importante que você olhe lá qual é o RS, qual é a identidade do polimorfismo, qual é o polimorfismo especificamente que aquele artigo ele está se referindo. E logo depois aqui do RG, dessa variação genética, vem logo depois qual é a variante de risco que está envolvida. Então, aqui, por exemplo, uma adenina é a variante de risco, o T é uma variante de risco, a timina, o C, que é a citosina, e aí ficou faltando também a guanina como sendo uma outra substituição dessas bases, tá? Desses nucleotídeos. E com relação a FTO, quem é portador de FTO? Pode ter azão, ou não, pode ter só um A, tá? Ou seja, essa alteração, essa variação genética, ela pode vir em homozigose, quando tem duas letras iguais, ou então em heterozigose, quando tem duas letras diferentes. Pessoas que são portadoras de pelo menos um alelo A, que em FTO, com RS terminado em 609, já aumenta risco para adiposidade corporal, é importante saber que... Vou mudar isso aqui. É importante saber que são pacientes que realmente têm uma predisposição à obesidade, que tendem à hiperfagia. E também eu vi um outro artigo que é importante, que é comum que pacientes que são portadores dessas variações em FTO tendem a subrelatar o recordatório de 24 horas. Olha que interessante isso. Talvez sejam pacientes que se beneficiem de um diário alimentar com fotografias, né? Que aí ele não precisa relatar o que ele comeu. Normalmente é aquele paciente que fala, eu não sei porque eu engordo, né? Porque eu realmente não como demais, não tem aquela percepção, não tem aquela sinalização para fome e saciedade, até porque o FTO interfere muito na secreção de grelina, que é um hormônio relacionado à saciedade, tá? A fome, melhor dizendo, e logo depois a saciedade seguido do consumo alimentar na refeição. E aí, esses pacientes também, que são portadores de alterações em FTO, preferem alimentos mais gordurosos, e a gente sabe que alimentos gordurosos são alimentos mais palatáveis, que eles são mais excitantes dos centros de controle neurais da fome e da saciedade. Então, são pessoas que, por exemplo, o que a gente poderia fazer como nutricionistas, tá? Identificou que o paciente tem um polimorfismo no RS609, o que a gente pode fazer é servir alimentos que sejam mais fontes de proteína, priorizar as proteínas no café da manhã, porque isso já vai auxiliar na regulação da grelina, ou então, ou não, tá? E priorizar, sugerir ao nosso paciente que ele priorize alimentos com sabores neutros, então evitar levar o saleiro à mesa, tirar a gordura aparente dos alimentos, não adoçar nem suco, nem café, isso já faz aí dos alimentos não terem sabores tão excitantes a ponto de querer comer mais, nem repetir pratos, ou ficar com fome toda hora, tá? Esses pacientes, eles também podem se beneficiar da prática de atividade física, e aí tem um detalhe importante, que a recomendação padrão da OMS para a prática de atividade física são de 150 minutos por semana. Só que pessoas que têm esse polimorfismo de risco já precisam de um pouco mais do que a recomendação padrão. É necessário que cheguem até 300 minutos, entre 150 e 300 minutos, para que tenha a regulação, a expressão do FTO reduzida e não desenvolva todos os problemas que estão associados com esse polimorfismo, tá? Só lembrando uma coisa, gente, genética não é tudo, mas a genética tem um impacto
no metabolismo que é realmente importante, que é de peso. Qual é o outro fator de peso? Ambiente. Por isso que a gente diz que genética não é sentença, mas que pode aumentar risco? Pode. Ou então dificultar um processo de emagrecimento? Pode. Ou então trazer um reganho de peso precoce depois de um processo de emagrecimento? Sim. Tem um estudo que foi feito, se eu não me engano, foram em mulheres orientais, ou foi um estudo em mulheres italianas, não lembro agora, eu posso mandar para vocês por e-mail esse artigo, em que eles trazem a importância de fazer um segmento no processo de manutenção, logo depois da redução ponderal, mais frequente do que ficar vendo o paciente uma vez por ano, por exemplo, como seria uma conduta de controle, né, quando a gente trata doenças crônicas não transmissíveis. Pode ser que o seu paciente que tem alteração no gene FTO, ele precise de consultas mais regulares, uma vez por trimestre, por exemplo. Tá? Depois eu mando isso para vocês, eu não trouxe esse artigo não, mas essa informação ela é muito importante aqui na minha prática clínica e é por isso que eu trouxe aqui para vocês também em relação à recomendação de atividade física, porque casa perfeito com a alimentação saudável. Por conta dessa dificuldade também dos portadores de FTO em relação ao reconhecimento da fome e da saciedade, vale a pena pensar em um mix de fibras que possam aumentar a saciedade. Um mix pode ser um sachê, né? Normalmente eu faço isso na forma de sachê, que tem um glucomanão, um psyllium, ou então uma beta-glucano, ou uma goma-guá, pode ser em forma de goma medicamentosa também. Fica um pouquinho molinho, mas dá para fazer. Então, pensar nesse tipo de conduta. Líquidos, uma boa hidratação entre as refeições tende a diminuir a fome nos intervalos. Pode ser que seja necessário para esse paciente aumentar o fracionamento da dieta, ou então fazer não só uma restrição calórica e ficar ciclando, tá? São ciclos de estratégia, isso a professora Rita, o professor Luciano Bruno, eles aprofundam um pouco mais no livro deles, que é você ficar alternando não só uma restrição calórica mais tradicional, mas também pensar em um jejum intermitente como sendo uma estratégia de ciclo, ou então uma dieta que imita o jejum, essa aí eu fiz semana passada, depois posso compartilhar com vocês, ou então uma dieta cetogênica que tem um potencial maravilhoso em reduzir a ansiedade, reduzir apetite, tá? Então, são os pacientes portadores do polimorfismo em FTO, eles têm altas chances de responder a esse tipo de intervenção. Passando aqui agora para o gene TCF7L2, deixa eu só ver se tem coisas muito importantes aqui no chat. Clica na setinha que o risco deve sair. Menina, não sei. Só depois mesmo. Eu nem sabia que tinha esse recurso aqui. Então, TCF7L2, aquele gene que ele regula, que ele está mais relacionado aos processos de síntese e liberação e expressão da insulina, tá? E é o que está mais fortemente relacionado com o diabetes do tipo 2. E as pessoas que são portadoras desse polimorfismo, nesse caso estou me referindo aqui ao RS que termina em 146, cuja variante de risco é o alelo T, que é a timina, e isso já pode trazer, sim, benefícios do padrão alimentar do tipo mediterrâneo para melhorar a sensibilidade à insulina, tá? Esse gene aqui vocês podem pensar desde crianças, tá? Tem outros genes que podem fazer essa predição com ainda mais assertividade. Tem alguns genes que estão relacionados com diabetes juvenil, só que isso é um teste bem específico para crianças e para adolescentes, mas que, uma vez que você entenda, né, se existe nesse paciente um risco para resistência à insulina, você já vai ter uma conduta direcionada para isso, e aí pode ser a conduta mais típica para controle da inflamação, tá? E ainda assim, vale a pena sempre verificar aporte ou suplementação de zinco, de vanádio, que estão associados com os receptores da insulina também, tá? Já esse outro gene aqui, o MCM6, ele é de extrema importância, porque ele é um gene regulador da expressão da lactase no gene da lactase, que é o LCT. Eu estou me referindo a essa identidade do polimorfismo, que é o RS terminando em 235, cujo polimorfismo, cuja variante de risco é o alelo C, a citosina, e quem é portadora desse alelo já pode apresentar um risco aumentado para hipolactasia primária. Então, nesse caso, vale a pena esse paciente entender sobre a suplementação da lactase, não precisa ser uma suplementação contínua, mas saber que isso existe para que ele não tenha que passar desconforto gástrico, por exemplo, durante a digestão, e fazer essa suplementação, ser orientado em relação
ao consumo dos laticínios na versão sem lactose e ainda assim colocar alguns leites vegetais que podem ser hoje excelentes opções, inclusive que já vem alguns leites que são enriquecidos em cálcio, que sejam boas opções para essas pessoas. Lembrando que as pessoas que são homozigotas, né, ou seja, tem as duas variantes de risco no seu genótipo, elas ainda assim apresentam 50% da produção residual da enzima lactase, ou seja, você não precisa fazer a suspensão completa do consumo de lácteos. Pelo contrário, vale a pena fazer a recomendação e pedir para que o próprio paciente ele observe em quadros inflamatórios, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei ontem nos stories, falando de um caso clínico meu de uma paciente que vinha cursando com artrite, um processo inflamatório agudo, que no teste nutrigenético acusou lá que ela era uma homozigota, tinha duas letrinhas iguais, para essa variante aí do elemento regulador da expressão da lactase, que é o MC-M6. E aí, nesses pacientes também, que sejam aqueles que têm a variação só uma variante de risco, ou então duas no caso, vale a pena sempre pensar em tratar a microbiota intestinal, tá? Isso aí seria essencial. E, além disso, pensar nessas alternativas, ou então reduzir a exposição aos laticínios com lactose em vigência de processos inflamatórios, uma vez que a gente esteja falando aí de desbiose intestinal associada, quando a lactose pode ser ainda absorvida como uma macromolécula e isso acabar ativando o sistema imunológico, ok? Então, vale a pena pensar nisso, vale a pena recomendar ao nosso cliente que ele reduza a exposição a esse tipo de molécula, uma vez que tenha já a própria digestão prejudicada. Em relação a PGC1-alfa, o PGC1-alfa também tem sido um gene regulador, é um fator de transcrição que ele está relacionado com biogênese mitocondrial e, consequentemente, com o processo de termogênese. Por quê? Porque aumentando aqui a expressão de PGC1-alfa, e isso pode ser feito por antioxidantes, por fitoquímicos mais termogênicos, ou então por outros fitoquímicos antioxidantes, é possível que a gente consiga afastar o risco para disfunção mitocondrial. Lembrando que pessoas que têm disfunção mitocondrial, normalmente são aqueles pacientes que chegam no consultório reclamando de fadiga crônica, de cansaço intenso, ou então o próprio processo, a própria patologia da fibromialgia também já está associada com disfunção mitocondrial. Então, não só a atividade física vai ajudar, mas dá para a gente estimular um pouco mais, é como se, através da intervenção dietética, esse padrão alimentar, ele possa, de alguma maneira, aumentar a expressão do TGC1-alfa, porque vai induzir um certo estresse, que é em um nível altamente tolerado, mas só o suficiente para que possa haver o aumento do número de mitocôndrias e que haja, assim, o maior aproveitamento em relação ao consumo energético e a utilização de energia de uma maneira geral. Para esses pacientes que são portadores desse polimorfismo aqui em PGC1-alfa, que são portadores do alelo de risco A, é possível que esses pacientes tenham uma boa resposta ao jejum intermitente, ou então a dieta que imita o jejum e podem se beneficiar de fitoquímicos termogênicos, a exemplo, por exemplo, a curcumina, o gengibre, o gingerol, eles também, as catequinas, tá? Que são antioxidantes, então são termogênicos também, e pimenta do reino, né? Dá para colocar, a pimenta do reino eu gosto muito de usar como sendo um condimento, porque ele faz todo o realce do sabor de outras especiarias. Lembrando aí, cuidado do uso da pimenta ou do ativo em si, né, o fitoquímico, a piperina, cuidado em pacientes que são portadores de hemorroidas, tá? Mesmo que pregressas, que sejam tratadas, muito cuidado com isso, porque o quadro pode voltar ao consumo excessivo de pimenta. E além disso, com a enzima Q10, né, que é o grande antioxidante mitocondrial, uma vez que haja o aumento do trabalho das mitocôndrias, também haverá lá na cadeia transportadora de elétrons o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio. E aí, além disso, o que mais? O PPR-gama. Quem ficar aqui até o finalzinho, vocês vão ter tudo isso, tá bom? Tem o PPR-gama ou PPR
alfa ou PPR delta, que são isoformas diferenciadas, mas o mais estudado é o PPAR gama, o PIPAR gama, se vocês quiserem encurtar um pouquinho essa terminologia, o nome desse gene. Eu estou me referindo ao polimorfismo, que tem um finalzinho aqui, o RS 282, que é aquele mais abundante nas evidências científicas, vocês vão ver quando vocês começarem a se aprofundar um pouco mais para esse assunto. E alterações nesse gene, variações de risco, estão associadas com predisposição a distúrbios cardiometabólicos. Por quê? Porque o PIPAR, ele está sempre regulando ali o influxo e o efluxo de ácidos graxos, tá? Então, ele participa da diferenciação de alguns adipócitos. O que acontece? Uma pessoa que é portadora dessa variante de risco, nesse polimorfismo, ela vai ter uma condição de fazer uma lipólise bem mais eficiente, tá? Isso é positivo? É super positivo se a gente estiver falando de uma pessoa que não é sedentária, que pratica atividade física. Por quê? Porque o aumento dos ácidos graxos livres circulantes na corrente sanguínea também podem aumentar o risco para resistência insulínica. E por conta disso, é que aumentam também os riscos de um portador desse alelo, desse gene, dessa variação de risco, apresentar uma dislipidemia por conta do aumento das gorduras circulantes. E além disso, o PIPAR, ele vai atuar juntamente com esse outro regulador, que é o PGC1-alfa, no processo de biogênese mitocondrial. Então, isso aqui, essa biogênese mitocondrial tem sido muito estudada quando o assunto é longevidade, quando é melhora da performance metabólica de uma maneira geral, quando são pacientes em potencial a responderem não só à restrição calórica, mas também à estratégia ciclada com jejum intermitente, ou também aqui dieta cetogênica também, porque de alguma maneira traz um estresse celular que força uma adaptação e por conta disso aumenta no número de mitocôndrias. E esses pacientes também que têm esse polimorfismo, eles podem se beneficiar de uma atividade física de resistência, né, que tenha um trabalho mais cardiometabólico, que precise recrutar mais fibras oxidativas e, portanto, que tenha um maior número de mitocôndrias para geração e utilização de energia. Além disso, os portadores do polimorfismo aqui em PIPAR gama, desse finalzinho 282, são pessoas que têm uma tendência à adiposidade corporal também. Inclusive, o PIPAR gama ele pode ser ativado pelo FTO. Por isso que eu trouxe esses 5 genes, porque eles se comunicam entre si, um ativa o outro. Eles são genes chaves no metabolismo humano, e quando eu estou falando mais especificamente de expressão gênica. E quando a gente quer atuar nesse paciente que tem esse tipo de polimorfismo, que você tem esse alvo genético, vale a pena você investir aqui em resveratrol, capsaicina, alguns agentes termogênicos, a genisteína, esses compostos bioativos, as catequinas, aqui nesse caso específico, epigalo, galato, catequina, 3-galato, né? Epigalo, galato, catequina, 3-galato, enfim. O EGCG também pode ser muito benéfico quando o assunto é estímulo à termogênese. Inclusive, tem um ativo que eu amo usar no consultório, que é o Green Select, que são as catequinas sem a fração da cafeína, principalmente nos meus pacientes que são metabolizadores mais lentos da cafeína e podem ter esse efeito aí muito mais potencializado. Essa parte da cafeína merece também uma outra aula para que a gente possa aprofundar um pouco mais. E para esses pacientes que têm esse polimorfismo aí em PIPAR, a gente pode seguir essas mesmas recomendações para TGC1-alfa, porque eles são coativados, né? Os dois trabalham juntos, né? Na verdade, o PIPAR, ele é um mediador aqui desse processo de biogênese mitocondrial. Então, a gente pode voltar para cá e pensar em fitoquímicos termogênicos, em ativação. Eu falei aqui da sirtuína 1, não falei não, né? A sirtuína 1 também é um fator de regulação que está relacionado com os processos de longevidade, de reparação de telômeros, que são aquelas partes distais do DNA, que tendem, inclusive, o próprio encurtamento de telômero é um dano ao material genético, é uma consequência de instabilidade do gene, e isso pode ser melhorado ou prevenido através da suplementação ou do consumo de alimentos que sejam ricos em compostos bioativos, a exemplo do resveratrol, da curcumina, da quercetina,
do sulforafano. E isso, obviamente, nossa primeira intervenção sempre vai ser a base alimentar, para que a gente possa ir construindo ao longo do tempo com o nosso cliente como seria uma suplementação ou qual seria uma estratégia a depender da principal queixa dele. Isso foi outra coisa que eu trouxe nos stories de ontem, quando eu estava apresentando o caso clínico dessa paciente. Se você viu esses stories, coloca aqui o que você achou, se você curtiu, se foi legal, se eu devo repetir isso com mais frequência. Inclusive, foi um caso bem parecido com o que eu trouxe aqui para ilustrar. Eu falei sobre ela ontem bom, ela é uma paciente que trouxe para mim essa queixa principal em relação à inflamação, a todos os sinais que estão associados, né, de dor, rubor. Ela estava com o tornozelo bem edemaciado. E aí eu fui na queixa principal dela e fiz a intervenção para reduzir a inflamação. Ela tinha polimorfismo em FTO, ela tinha polimorfismo em MC, M6, em pipargama, ela tinha uma genética, eu posso dizer assim, bem desfavorável. Só que, ao invés de eu ter diversos alvos genéticos, o meu principal alvo, ele foi alinhado com a queixa principal dela. Então, se ela queria reduzir dor, queria reduzir inflamação, eu tive uma conduta para uma dieta anti-inflamatória, eu fiz a inserção de alguns compostos, de alguns fitoquímicos anti-inflamatórios, como curcumina, piperina para potencializar a ação da curcumina, gengibre em pó, enfim. É um mundo, né, de coisas para a gente discutir e desenvolver junto com o nosso paciente, mas, por favor, não queiram dar todas as informações de uma única vez. A cada consulta, você que trabalha ou que vai trabalhar com nutrigenética, com os laudos nutrigenéticos, você vai revisitar esses laudos a cada consulta. Por isso que você não precisa se desesperar, você não precisa saber todo o laudo, você só precisa começar sabendo quais são os genes mestres, que foram esses que eu trouxe hoje aqui para vocês, que é o FTO, o TCF7L2, o MCM6, o PGC1-alfa e o pipargama, porque só conhecendo esses 5 genes que são reguladores da expressão de outros genes e que eles conversam entre si, isso já pode dar muito mais clareza sobre a melhor maneira de você ajudar o seu paciente. Muito obrigada, pessoal. Eu consegui ser quase pontual hoje. Aqui, para mim, são 8h05, 9h05 aí para vocês. Eu queria muito, muito, muito reforçar e agradecer a presença de vocês, mas eu quero muito reforçar a presença de vocês novamente na semana passada, na semana que vem, que vai ser a aula 2 dessa série de aulas, onde eu estou trazendo uma introdução à nutrigenômica, à nutrigenética para iniciantes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tararã! Deixa eu ver aqui, gente. Voltar um pouquinho. Vocês curtiram essa aula de hoje? O que é que vocês acharam aí? De 0 a 10. Peraí, calma aí. Pronto, vou começar aqui. Mônica, identificação de polimorfismos para lactase, mas para proteínas do leite, não tem. Teve uma pessoa que me perguntou em relação a processos alérgicos, né? Se o teste nutrigenético ajuda e tal, não tem indicador, porque ele não envolve processos imunológicos, né? Não tem nada que possa apontar e nem que possa ajudar na interpretação. É mais na parte de proteínas que estão associadas ao funcionamento metabólico. Mas portadores de alteração da FTO não metabolizam melhor o carboidrato do que a gordura? Não. Não. É o que diz no laudo, lá. Aí é importante você ver qual é o polimorfismo que está sendo falado lá, tá? Qual é o polimorfismo abordado. Os slides vão ser fornecidos, Heloísa pergunta. Eu vou disponibilizar agora para vocês que ficaram aqui até o finalzinho da aula. Eu vou compartilhar esse link para que vocês possam ter acesso, tá? Márcia Mônica, o problema das versões do leite lacto-free, a falta de segurança alimentar, verdade. Pois é, para os leites vegetais tem esse tipo de regulamentação? Sabe informar, Márcia? O Green Select é maravilhoso, até na síndrome de Down é mesmo. Como antioxidante, né? Faz sentido. Foi muito bom compartilhar nos stories. O Green Select é top, adoro trabalhar com ele. Já usei várias vezes. Continue, Cecília. Obrigada, Delisa. A curcumina tem efeitos pleiotrópicos, agem em vários fatores de regulação. Exatamente. Eu gosto muito de fazer a curcumina, eu gosto de diluir em um leite vegetal, coloco curcumina, gengibre, pimenta do reino e canela, fica uma delícia.
Para quem for nordestino como eu e curte tomar um mingauzinho de tapioca, a consistência não é a mesma, mas o sabor é bem parecido, hein? Adriele pergunta, quando vai ter o curso completo? O curso completo começa no dia 31 de outubro, de hoje a 15. Ei, Márcia Mônica, de hoje a 15 estaremos juntas, hein? Firmes e fortes. A Adriana fala aqui em relação às diferenças entre o pipar gama e o pipar alfa, que tem expressões? Pipar gama de novo. Enfim, não entendi direito o que ele escreveu. Elaine, parabéns, muito bom, parabéns, Jamília, amei, obrigada, excelente, 10 mil. Andressa me deu uma nota de 10 mil, uau, adorei, muito obrigada. Andressa é a Andressa Paulista, que estava com a gente no congresso. Beti, nota 10, Adelisa, muito, 10, 10, 10, muito bom, poxa, que massa. Eu acho que eu curti, hein? Associação à Prática Clínica. Pessoal, me acompanhe nos stories. Eu tenho colocado tanta coisa lá legal. Pena que não fica gravado, né? Deixa eu ver. Amei, apaixonada. Aqueles coraçõezinhos, né? Nos olhos. Porque eu vejo a nutrigenômica como sendo uma grande ferramenta da gente poder se diferenciar e realmente tomar para nós, nutricionistas, o que é da nossa área, né? Eu sempre fico brincando, assim, todo mundo que não tem o que fazer vai falar de nutrição. E isso tem sido muito mais aberrante recentemente. Eu acho que a nossa classe tem sofrido muito com bombardeio de informações por leigos, né? Por coaches, por sei lá, médicos com especialidade, sei lá, que eu nem conheço, e isso tem sido muito desafiador. Então, quando a gente se propõe a dominar essa área, quem não for nutricionista trabalhar com nutrigenômica e não for um biólogo molecular, e não for um médico da área, por exemplo, um geneticista, sinceramente, né, não tem o que fazer, porque o conteúdo, ele é desafiador, ele é um conteúdo que está em construção, e que daqui para frente vai ser mais ainda, tá? Não tem uma única semana que eu entre aqui no PubMed, coloque Nutrigenomics e apareça lá pelo menos uns 2 artigos novos, meta-análises. Aqui, perdi o começo, que assisti, adorei, vai ficar disponível. Sim, gente, eu vou subir essa aula, eu vou deixar ela lá no nosso canal do YouTube, tá? Para quem ainda não curtiu, se inscreve lá no canal do YouTube, Nutrigenômica Descomplicada. É o mesmo nome para os outros canais do Instagram e do Instagram e do Facebook. Karine colocou, você seguiu o horário de Brasília? Segui agora. Sim, Karen, segui o horário de Brasília. Para os leites vegetais, a maior segurança, se houver lactose, é obrigatório colocar, legal. Ivane apaixonada, Márcia Mônica, a gente começa no dia 31, com a aula inaugural da turma 2 do Nutrigenômica Descomplicada. Márcia Mônica já está com o passe dela garantido. Que mais? Perdi aula, sou de Recife, pois é, não tem problema não, viu, Luísa? Que eu vou colocar lá no canal do YouTube para que você possa ver a reprise. Eu vou pedir para que, caso vocês curtam essa aula, e como ela vai ficar hospedada lá no canal do YouTube, vocês podem recomendar, tá? Para outras pessoas, para outros colegas, para que a gente consiga, inclusive, atingir mais nutricionistas. Imagine, eu só tenho contatos de 1.300 nutricionistas ou 1.300 nutricionistas, para que não se ofendam com o gênero feminino, mas eu avisei desde o começo que eu tendo a falar com o gênero feminino, tá bom? Como eu faço para entrar nesse grupo? Também quero aulas, ó. Quem tá... Sim, Márcia, as aulas vão ser online, sim. Só que eu vou entregar um bônus que é super surpresa no presencial, tá bom? Vamos ver. E também gostaria de saber mais sobre as aulas. Pronto. O grupo, que grupo que você está perguntando? Bom, para entrar no grupo, na minha lista de e-mails, se você está participando dessa aula, você provavelmente já está nessa lista de e-mails, porque eu só mandei um link para quem tinha se inscrito, e eu acabei mandando para as pessoas que tinham se inscrito até 1 hora antes da aula, porque eu fiquei concentrada aqui em outras coisas, tá? Deixa eu ver o que mais. Tá. E aí, além disso, essas aulas daqui, né? Hoje vai ter uma aula, na próxima terça-feira também vai ter uma outra aula que eu vou falar mais sobre a parte prática do consultório, hein? Hoje eu vim trazer aqui alguns detalhes mais técnicos para vocês possam entrar com o conhecimento básico mesmo da nutrigenômica quando eu começar a falar sobre como isso acontece dentro dos consultórios, tá?
nesse grupo das aulas que se iniciam no dia 31. Pronto. A partir da semana que vem, no dia 24, eu começo a fazer a divulgação dele mais intensa. Nessa próxima aula que a gente vai ter no dia 24, também nesse horário de 20 horas, horário de Brasília, eu vou falar mais para vocês em relação a valores, como pode ser feita a forma de pagamento, número de vagas, como fazer as inscrições. Isso eu vou trazer na próxima aula. Combinado, gente? Eu vou ficando por aqui, então, tá bom? Mentira! Eu preciso deixar aqui para vocês o link da aula de hoje. Vocês que estiveram aqui até o finalzinho. Pera aí. Eu vou parar de compartilhar minha tela, tá? Deixa eu buscar aqui o link para vocês. Tá aqui. Ó, o link, 1, 2, 3 e já, hein? Vocês viram? Chegou? Não? Espera aí que eu tenho que mandar para todo mundo. Só chegou para uma pessoa. Aí, pronto. Compartilhei com todo mundo. Vocês podem compartilhar com outras pessoas, tá? Fiquem à vontade se vocês quiserem. Aê, obrigada. Vou pedir, aproveitar aqui nesse finalzinho de aula, me dá um feedback sobre esse formato de mapa mental. Vocês curtiram esse tipo de aula? Sabe por que eu gosto de fazer essa aula? Além do que eu falei logo no comecinho, que isso dá mais clareza mental em relação à ordem, né, do que a gente vai trazendo. E para vocês que estão assistindo, para que vocês consigam entender um contexto geral, eu diminuí muito o meu ritmo de produzir slides, porque a última vez que eu fiz uma palestra, assim, uma palestra punk, tipo, muito massa, eu tive uma tendinite, que foi no congresso da Amor e Nutri, que foi lá em São Paulo. Eu fiquei quase 13 horas trabalhando nos slides, e não trabalhei sozinha, trabalhei com minha estagiária Letícia, que está aqui nessa aula hoje, Letícia Batinga, e aí logo depois eu tive uma tendinite, pensa o sofrimento, tá? Então, eu tenho optado por trabalhar com esses mapas mentais e essa ferramenta me dá a possibilidade de adicionar links, de adicionar anexos. É porque nessa aula eu ainda não usei, mas nas aulas do Nutrigenômica Descomplicada eu devo usar bastante de mapa mental e colocar os links, os artigos na íntegra para que vocês possam se aprofundar e pesquisar um pouco mais. Para quem ainda não conhece o nome desse aplicativo para mapas mentais, é esse aqui, MindMaster, tá? Ele tem na versão gratuita, só que eu tenho a versão paga, porque na versão gratuita só lhe dá direito a fazer 2 mapas mentais. Então você faz, aí depois você tem que ficar pagando e refazendo, e é relativamente barato, assim, menos de 10 dólares a 10 reais por mês para ter acesso, tá? A Delisa fala que a aula da Amor e Nutri foi excelente, os mapas mentais são ótimos, no formato muito lógico, objetivo, chama MindMaster. Meister. Pronto. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela presença de todas e de todos nessa aula hoje. Eu aguardo vocês na próxima aula, dia 24 de outubro, onde eu vou falar um pouco mais sobre a prática dos conhecimentos da nutrigenômica na nutrição personalizada, que é o atendimento personalizado. Como que eu faço, o que deu certo, o que deu errado. Vou vir aqui compartilhar um pouquinho sobre isso com vocês e trago mais detalhes em relação à turma 2 do Nutrigenômica Descomplicada. Combinado? Fiquem com Deus, aproveitem os estudos, aproveitem os mapas mentais e acessem os sites que eu falei para vocês, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.